Olá, boa noite para vocês. Hoje eu vou ensinar para vocês a quarta estratégia para ter inteligência emocional, tá bom? Fica comigo até o final. Eu já fiz uma sequência aí com 3 vídeos que eu ensinei para vocês outras 3 estratégias para ter inteligência emocional e hoje você vai aprender a quarta. Se você não me conhece, eu sou Juju Lima, eu sou psicóloga. Toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Então, se você não se inscreveu, já se inscreve, dá uma olhada no conteúdo, tem muita coisa legal aqui, tá bom? Se você for olhar os outros vídeos, você vai ver que eu costumava fazer vídeos bem longos, né? Porque eu passo conteúdo bem denso, às vezes mais de 30, 40 minutos. E eu tô segmentando o conteúdo, eu tô dividindo, deixando mais mastigadinho para você, tô fazendo um teste, né? Então, esse vídeo que poderia durar, sei lá, 1 hora com as 5 estratégias, eu estou dividindo para ficar cada estratégia num vídeo, para até facilitar para você entender as coisas, né? A vida é tão corrida, às vezes a gente não tem tempo de assistir um vídeo tão longo. Então, estou fazendo esse experimento, mas já quero ouvir de você se você prefere vídeos curtos ou não, se você prefere aquele vídeo mais longo mesmo, aquele conteúdo mais denso, porque aí eu posso aprender com isso também e adaptar, fazer um conteúdo que vai ser mais fácil para você consumir, que vai te ajudar mais, que vai se encaixar mais na sua rotina, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, para a nossa quarta estratégia para ter mais inteligência emocional. Não sei se você viu os primeiros vídeos, né? Na primeira eu falei da escolher a atenção, no segundo vídeo eu falei de você mudar a situação, no terceiro vídeo eu falei de você distribuir a sua atenção de uma forma mais estratégica. E hoje eu vou falar da quarta estratégia para ter inteligência emocional, que é a mudança cognitiva. Mas o que significa isso, Juju, mudança cognitiva? É você mudar os seus pensamentos e os seus sentimentos associados àquilo. Como fazer isso? Mudando o significado que aquela situação estressante tem para você, ok? Então, vamos dar assim, alguns exemplos na prática para ficar mais fácil. Por que é importante usar essas estratégias? Porque elas influenciam diretamente nas suas emoções, elas podem fazer você se sentir muito mal, podem fazer você se sentir um pouco melhor, né? E até ajudar você a ter sucesso. Tem muitas pessoas que não têm essa inteligência emocional e acabam metendo os pés pelas mãos, não conseguem ter resultado, não conseguem ter sucesso, ou não conseguem emagrecer. Até para emagrecer você precisa ter inteligência emocional, sim. E eu vou mostrar para vocês por quê e como isso acontece na prática. Então, a primeira coisa, o significado daquilo. Aproveitando que eu estou falando de emagrecimento, né? Vamos dar um exemplo prático aqui de como mudar o significado da situação para você ter mais inteligência emocional nesse caso, né? Imagine que você está ali uma semana se empenhando para mudar seus hábitos, está se alimentando melhor, começou a se exercitar e você chega no dia da pesagem. Esse dia é tenso para muita gente. Você chega lá no dia da pesagem, sobe na balança e você percebe que o peso não mudou muito não. E você fica frustrado, decepcionado, fica triste, fica chateado. Lembra que eu já falei, já estou falando desde o primeiro vídeo dessa sequência, né, de inteligência emocional. A gente não consegue muito controlar o que a gente sente. As emoções vêm e vão, ok? O que a gente vai, essas estratégias vão ajudar você a reagir às emoções de uma forma diferente, né? Para que você consiga lidar com elas de uma forma mais produtiva, mais adaptativa, que não prejudiquem você, tá certo? Então imagina essa situação, você tá lá decepcionado, chateado, quem não ficaria, né? Qualquer pessoa ficaria chateada nessa situação. O que você pensa em relação a isso? O que você sente em relação a isso? O que você faria em relação a essa situação? Eu deixei até uma enquete no Instagram, uma caixinha, e recebi algumas respostas. Algumas pessoas responderam, nossa, eu ficaria arrasada. Ah, eu acho que eu ia descontar e comer tudo que eu não comi naquela semana. Ou então, eu ia ter certeza que isso não é para mim. Emagrecer não é para mim mesmo, porque eu já me dediquei uma semana e não deu certo. Esses são exemplos de significado que você dá para essa situação, né? Isso não é para mim, eu sou um fracasso, porque meu metabolismo é ferrado mesmo, ou não adiantou de nada, o esforço todo no lixo, não adianta continuar tentando. Esse significado que você está dando para aquilo ali que está acontecendo, ele afeta diretamente o que você vai sentir e o que você vai fazer em relação àquela situação. O que uma pessoa faz quando se sente assim, né? Quando tem esses pensamentos? Vou parar de tentar. É inútil ficar tentando.
não vai funcionar. E o que a gente faz? A gente desiste. Agora, que significado você precisa dar para aquilo? Eu já falei no outro vídeo de você distribuir a sua atenção de uma forma estratégica, né? Essa estratégia de mudança cognitiva, ela está muito relacionada com a terceira, mas ela vai um pouco mais além, porque não fica só na atenção, no que você está olhando ali, onde você está dirigindo a sua atenção. Vai na sua compreensão daquilo, ok? Como você pode mudar o significado dessa situação? Você pode aproveitar aquele momento de frustração, de decepção com a balança e parar para pensar assim, gente, será que eu fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito? Será que eu estou num período do ciclo hormonal, né? Que às vezes a gente fica mais inchado, você que é mulher também passa por isso, às vezes fica mais inchado. Será que foi água né, retenção de líquido? Será que eu comi uma comida mais salgada e eu acabei retendo mais líquido, isso impactou na balança? Ou será que eu estou me pesando no momento errado do dia? Será que o meu intestino está funcionando bem? São tantas coisas que podem influenciar o resultado na balança que você não tem ideia. A propósito, fiz uma live só disso, né? Sobre pesar-se, sobre o que acontece quando você sobe na balança, o melhor dia para se pesar. Sabia que tem até estudo disso? Inclusive, abrindo parênteses, tem estudos que mostram o melhor dia da semana para você subir na balança, que é um dia que você tem menos flutuação de peso. Então, uma pessoa que dá um significado diferente para aquele número da balança, que começa a olhar com uma atitude curiosa, né? Mas por que está aqui? Será que eu estou querendo resultados rápidos demais? Né? Porque uma pessoa poderia pensar assim também. Ah, mas uma semana é pouco. E uma semana é pouco mesmo para você emagrecer. Tem pessoas que conseguem um super resultado na balança em uma semana, mas é porque ela perdeu líquido, né? Às vezes corta açúcar, corta sal, corta pão, corta tudo. Aí não tem como não desinchar, né? Acaba desinchando mesmo. E aí a pessoa vê na primeira semana, opa, menos tantos quilos. Ela se motiva, então funciona dessa parte, mas daí quando começa a estagnar, a pessoa desiste. Pensa que parou de funcionar. Mas ela estava iludida com aquele peso que ela perdeu no começo, achando que era emagrecimento, mas na verdade ela só desinchou, perdeu líquido, etc. Então, até a forma como você vê aquele significado, como você dá aquele significado para o número da balança, influencia o que você vai sentir, o que você vai fazer em relação àquilo. Então, pense em como você pode interpretar aquela situação de um jeito diferente. Né? Em vez de você levar para o lado negativo, tenta ver os aspectos positivos. E como fazer isso? Usando uma mente questionadora mesmo, pensando, mas por quê? Será que eu não fiz o que deveria? Todas essas perguntas que eu acabei de falar para você. Eu não fiz o que eu deveria ter me empenhado mais, será que eu estou no melhor momento para me pesar? O meu intestino está funcionando bem? Quais são as explicações alternativas? Será que eu estou querendo ir rápido demais? Será que o quanto eu esperava ver na balança aqui é um número factível? É viável? O que eu posso fazer? Eu vou esperar mais uma semana? Eu vou me empenhar mais? Percebe a diferença? Esse tipo de postura ajuda você a crescer mais, a ter mais sucesso, qualquer que seja o que você esteja tentando conseguir, tentando alcançar, tentando conquistar, ok? Então, é mudando o significado da situação. Outro exemplo de como você pode fazer isso, também relacionado à alimentação, né? Já que o tema do canal é psicologia e emagrecimento, é uma coisa que eu vejo muito com as pessoas que eu atendo, pessoas que sofrem com compulsão alimentar. Muitas vezes elas perdem o controle da comida, elas comem sem controle, mais do que deveriam, e elas se sentem arrasadas com aquilo. Por quê? Porque é o significado que ela dá para a situação. Ela entende aquele fracasso como um sinal de que ela é um fracasso. Esse é um erro muito comum de interpretação que muitas pessoas fazem. Elas erram e elas pensam, eu errei, eu sou um erro. Eu fracassei, eu sou um fracasso. Não deu certo, então não vou conseguir. Elas se esquecem que o processo de conquista de qualquer que seja lá o que você esteja tentando conseguir ou conquistar, emagrecer, melhorar sua saúde, que é um processo com altos e baixos. Ninguém vira a chave de um dia para o outro. Ah, num dia eu estou com compulsão alimentar, no outro dia eu estou sem compulsão alimentar. Num dia eu estou acima do peso, no outro dia eu estou magra. Não é assim. É um processo de altos e baixos. E esse processo, você precisa ter inteligência emocional para ver como você vai reagir nos momentos baixos, né? Porque nos momentos positivos, de vitória, de conquista, é fácil, né?
Faço entre aspas, porque se você toma aquilo como garantido também, você não tem suporte, inteligência emocional para lidar com os momentos em que as coisas não vão bem. Isso faz parte da vida de qualquer pessoa, ok? Então, qualquer que seja o seu objetivo, inclusive cuidar da saúde, entenda que isso é um processo, que tem erros e acertos, que tem momentos que você vai conseguir fazer o que você se propôs a fazer, que você vai se alimentar bem, que você vai se exercitar, vai ter momentos que você não vai conseguir, e isso não significa que você não consegue, isso faz parte do caminho, tá bom? Eu vou usar um exemplo para vocês, para ilustrar bem essa situação. Porque muitas pessoas tentam evitar os problemas, né? É até uma das estratégias que eu usei aqui. A primeira estratégia para ter inteligência emocional é evitar a situação. Escolher a situação com a qual você vai se envolver. Mas nesse primeiro vídeo eu falei que nem sempre é a estratégia mais adequada, que às vezes você precisa, não tem como evitar a situação, e às vezes você precisa se expor àquela situação que é difícil para você, ok? Então não vamos confundir as coisas, tá? Mas eu vou usar um exemplo para vocês, um exemplo do Amir Klink, que foi o navegador brasileiro aí que fez a travessia do Atlântico Sul, da África para o Brasil, e foi o primeiro a fazer conquistar essa travessia, né? Tem vídeos muito interessantes dele no YouTube, são lições mesmo de vida, de resiliência, de inteligência emocional. Sugiro fortemente que você assista. Eu vou contar um exemplo rapidamente aqui para vocês, de um exemplo disso, né? De você fazer essa mudança cognitiva para até você reagir à situação de outra forma. E é uma coisa que ele estava fazendo quando ele estava construindo o barco, que a gente costuma fazer na nossa vida. Então, vou traçar esse paralelo para você entender essa comparação. Quando ele estava se planejando para essa travessia, ele estudou tudo, né? As correntes marítimas, qual era o melhor design de barco, como que ele ia levar comida desidratada, como que ele ia beber, né? Imagina uma pessoa fazer essa travessia num barco a remo, da África para o Brasil, não é uma coisa simples. Todo mundo que tinha tentado até ali tinha morrido no meio do caminho. Ele é bem louco até de tentar, desculpa aí, tá, Amir? Meio doido. Rapaz, ele não tem problema não, que ele mesmo que fala que foi uma ideia, uma ideia, no mínimo, questionável, mas eu acho que ele até falou, uma ideia estúpida, mas que deu certo. Então ele estudou tudo. E lá pelas tantas, ele estava pensando assim, eu preciso de um barco que não vai capotar, porque em alto mar, com as tempestades, o barco pode virar, eu vou cair na água, o barco vai ser levado pela correnteza e eu vou morrer lá no alto mar. Então ele queria um barco que não capotasse. E ele estava atrás disso. Veja bem, qual que é a postura? Evitar o problema. Evitar um barco que não capote. Evitar a situação que vai ser problemática. Quantas vezes a gente não faz isso? E às vezes funciona, tá? Mas nesse caso, não funcionou. Não ia funcionar. Então ele teve a ajuda de uma pessoa que falou, olha, amigo, você está indo para o lado errado, você não tem que ficar procurando um barco que não vai capotar. Você tem que fazer um barco capaz de capotar e voltar para a posição original, para voltar para a posição que você consegue navegar. E aí você vai capotando lá da África até o Brasil no seu barquinho, capotando e desvirando, capotando e desvirando. Olha que sabedoria que tem aí, gente. E foi assim que ele fez. Ele construiu um barco que fosse excelente em capotar, porque ele ia capotando da África até o Brasil e conseguindo retomar a posição que ele pudesse continuar a navegação dele, e deu certo. E quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida, né? A gente fica tentando evitar o tropeço, tentando evitar a queda, tentando evitar situações difíceis. Às vezes elas funcionam, tanto que eu fiz o primeiro vídeo só para falar disso, tá, gente? Às vezes isso funciona naquelas situações absolutamente desnecessárias, que estressam à toa. Mas às vezes você precisa capotar, ir capotando, capotando para você completar a sua travessia, para você vir da África até o Brasil. Então você tem que se preparar para a queda, para o tropeço, e não evitar. O que eu quero dizer com isso? Quando você for começar qualquer coisa na sua vida, se for um processo, uma coisa que você vai precisar colocar esforço nisso, não é uma chave que você vai ligar da noite para o dia e vai conseguir. Prepare-se para as captadas, prepare-se para os erros, prepare-se para os tropeços, entendeu? Faça um barco que você consiga capotar várias vezes e voltar para o prumo original, voltar para a sua posição aí, para você continuar a navegar para o destino que você quer,
tá bom? E como você vai fazer esse barco? Você pode construir esse barquinho, né? Você pode se preparar para essa situação mudando o significado dela. Ou seja, em vez de entender o tropeço, a queda como o fim da linha, entende que é só mais uma parte do caminho, ok? É só mais um degrau na escada que você está subindo. Não significa que você não foi feito para isso, que você não é bom o bastante, que é melhor desistir, que o problema está com você. A gente só costuma ver os grandes feitos, né? A gente vê só assim, nossa, parece que foi sucesso de uma noite para o dia, né? O Facebook virou um sucesso, o Google virou um sucesso, o Instagram é uma rede de sucesso, a pessoa emagreceu 70 quilos da noite para o dia. Não, você só vê o resultado final antes ou depois. Mas os problemas no caminho você não viu. Os problemas você não viu e eles estão lá. E a pessoa só conseguiu porque ela foi capaz de contornar os problemas, foi capaz de contornar os obstáculos. A propósito, vou deixar mais uma sugestão aqui de live para você ver. Live que eu fiz com a Marjorie, está aqui no canal também. Ela emagreceu 70 quilos sem fazer cirurgia bariátrica. Mudando o quê? Mudando os hábitos alimentares, mudando o estilo de vida. E não foi fácil. Continua sendo até um desafio, né? Porque ela não voltou a engordar, ela já emagreceu, mas ela continua navegando em alto mar. O barquinho às vezes capota, você desvira, você capota, você vira de novo, né? Então, assista a live, porque é uma live que você pode aprender muito com a experiência dela. Ela conta como foi esse processo, tá bom? Pode servir até para te motivar, se você também está achando difícil, né, retomar o seu prumo. Então, qual é o resumo desse vídeo? Gente, eu acho que eu já até passei, eu queria ter feito um vídeo curto, e eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu acho que vai valer a pena, porque eu passei coisas muito importantes para você. Se você gostou, até deixa seu like, se inscreve no canal, porque eu espero inspirar você com esse vídeo. Qual que é a mensagem da estratégia final? Mude o significado da situação. Mudando o significado, você vai mudar as emoções associadas. E eu já dei vários exemplos, né? Mudando o significado do fracasso para como um pedaço da escada, mais um degrau, né? Entenda que cada vez que você tropeça é mais uma oportunidade para você aprender a se levantar. Por isso até um outro exemplo do judô, né? Do karatê. Quem começa a fazer uma arte marcial aprende primeiro a cair. Por quê? Porque ela vai ter que se levantar várias vezes, ela não vai ter como evitar cair, ela tem que aprender a lidar com a queda. E você? Aí eu pergunto para você, quais são as quedas da sua vida? Onde que você está tropeçando? Onde você está ficando estagnado? Qual é o significado que você está dando para essa situação? Né? E esse significado está te ajudando a prosseguir? Está ajudando você a aprender com essa situação difícil? Ou está fazendo você desistir e deixar tudo para lá? Como ver? Como dar um significado diferente para essa situação? Né? Como distribuir, aí retomando o vídeo anterior das estratégias, né, para você distribuir a sua atenção de uma forma estratégica, onde que você pode pôr a sua atenção, né? O que que você aprendeu até aqui, o que que você conquistou até aqui, o que que deu certo e o que não deu errado, como você pode aprender com aquilo, né? Mude o significado daquela situação para que aquilo também modifique as suas emoções associadas. Vou dar um último exemplo aqui só para fechar o vídeo. Se você tem um atrito com alguém, né? Você liga para um amigo, alguém no trabalho, não te trata bem, você pode interpretar aquilo como, nossa, que pessoa grossa, não gosta de mim. Olha o significado. Pensa no que você vai sentir nessa situação. Agora pensa como você poderia dar outro significado. Poxa, essa pessoa não me tratou bem. Tô chateado com isso, né? Mas essa pessoa talvez tenha tido um dia difícil, né? O que que aconteceu com ela que eu não sei? Olha só, um outro significado. Qual é o efeito que isso tem na sua parte emocional, nas suas emoções? Talvez você vai começar a ver a coisa que não está dirigida a você, a agressão não está dirigida a você. Pode ser uma coisa da pessoa, às vezes ela teve um dia difícil, brigou em casa antes de sair, está com algum familiar doente, passou por uma perda muito grande, e ela chega para você e desconta e te trata mal. Às vezes ela nem percebe que fez isso, e você já acha que ela está de marcação com você. Percebe a diferença no significado? Dei vários outros exemplos aqui, tá, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Essa é a quarta estratégia, mudança cognitiva, mudar o significado da situação para você ter mais inteligência emocional para enfrentar os desafios, ok? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Aqui você vai encontrar o link também para as outras redes sociais. Deixa seu comentário, suas dúvidas. Quem sabe a sua dúvida até vira um tema para um próximo vídeo, tá bom? Te vejo aí na próxima quinta-feira, no próximo vídeo em que eu vou passar a quinta estratégia para você ter mais inteligência emocional.
Tchau, tchau e até a próxima!